Deus tem muito para nós nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui só para você me ouvir. Deuteronômios 6, de 1 a 9. Essas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Yahvé, o Senhor, o teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estás entrando, com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temereis a Deus, e Yahvé é Deus, temereis a Deus, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida. Portanto, ó Betel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Vamos repetir juntos? Ouve, ó Israel, Yahvé é o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu a ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiverem sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Essa ordenança foi dada a Moisés. Deus deu essa visão a Moisés, esses mandamentos, esse ensinamento, dizendo para Moisés: Moisés, ensina que o povo, para Israel alcançar a terra que mana leite e mel, precisa obedecer esses mandamentos. Para nós alcançarmos o céu, para alcançarmos as bênçãos do Senhor, nesses dias difíceis, precisamos obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Precisamos ficar firmes, não vacilar. Precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Quero te fazer uma pergunta, não precisa responder. Você ama a Deus? Você tem amado a Deus? De 1 a 10, dê uma nota do seu amor a Deus. Quando nós amamos alguém, queridos, nós queremos estar o tempo todo do lado. Nós acordamos à madrugada, nós ligamos ou lembramos agora que tem o WhatsApp. Se precisar ficar do lado, até madrugada nós ficamos. Às vezes tem pessoas que abandonam pai, abandonam mãe, abandonam filhos. Quantas mulheres que abandonam filhos por causa de um amor a um homem? Eu conheço uma mesmo.
que o filho adolescente precisa tanto dessa mãe. E ela, apaixonada por um homem, e o filho disse: mãe, se a senhora for morar com ele, não é o pai desse menino, eu vou morar com a minha avó, eu vou embora. Ela falou: pode ir. E pessoas próximas a gente. E quando eu fiquei sabendo, eu falei: Deus, e aos nossos olhos esse homem nem vale a pena. Esse amor. O que eu quero dizer com isso, querido? Se você ama a Deus, você tem dado o primeiro lugar, as melhores coisas a esse Deus. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós não damos o resto, nós não damos qualquer coisa. A gente sempre dá o melhor, a gente sempre faz o que puder para agradar essa pessoa. E uma coisa, queridos, Jesus está voltando. Os dias são maus. Os dias, queridos, têm sido de dores. Talvez você não tenha experimentado e agradeça e louva ao Senhor por isso. Mas são tantas famílias, queridos, perdendo pai, mãe, irmãos, filhos. Se você olhar nos jornais, semana passada mesmo eu vi uma reportagem que uma família, se perderam 4 pessoas na mesma família em menos de um mês, queridos. Louvado e adorado seja o Senhor que no nosso meio isso não tem acontecido. Mas, querido, tem pessoas próximas de nós passando por isso. São tantas pessoas. Não sei se você tem recebido, mas eu tenho recebido direto. É difícil um dia que não recebo mensagem: ora por fulano que está entubado, ora por outro porque tal, tal faleceu. Não estou dizendo, querido, que a morte é ruim. A palavra de Deus diz que o céu é um lugar incomparavelmente melhor. Estes servos do Senhor que estão morrendo é porque é propósito do Senhor. E eles estão num lugar melhor do que nós. Mas quantas pessoas estão morrendo que não tem Jesus e estão indo para o inferno? Eu sei que você conhece alguém. Então nós estamos vivendo dias difíceis, dias de dores. E sabe o que precisamos fazer para ficar firme, para não desistir, para não entrar em depressão, para não ter síndrome do pânico, para não viver ansioso? Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Senão, queridos, nós não vamos viver o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. O Senhor tem o melhor para você. Se você já vive o melhor, o Senhor tem mais para você. O que eu vou fazer, apóstolo? Depende de quem? Depende de você. Amar ao Senhor além das suas forças. O que é isso? É você não ter forças e pedir ao Senhor, e o Senhor te visitar e você permanecer firme. Como nós vimos vários servos do Senhor que passou por isso. Como Daniel enfrentou a cova dos leões. Como Esther poderia ser morta. Como José do Egito. Como tantos outros. Mas eles permaneceram firmes. Amar ao Senhor Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós temos amado mais o nosso esposo, filhos, bens, amigos, até a nós mesmos, primeiro do que a Deus. Amado mais o trabalho, mas não, apóstola, eu amo a Deus. Sim, querido. Você tem dado a Deus o tempo que você dá, a importância que você dá.
a sua família, as suas coisas, ao seu trabalho? Porque Deus diz que precisamos buscá-lo em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Não estou falando de você agora decidir, eu não vou trabalhar, eu vou só amar a Deus, vou viver só para Deus. Não, queridos, Deus não quer isso. Porque em Provérbios diz que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso é gente preguiçosa. Mesmo você sendo um missionário, um pastor, é um dos que mais trabalham. Porque você precisa visitar, você precisa orar, você precisa ajudar. Você é médico, você é psicólogo, você faz tudo. Você ajuda as pessoas. O que é amar a Deus? Mais do que você ama todas as coisas. Você pode estar no seu trabalho e estar orando ao Senhor, cantando uma música baixinha. Até dormindo você pode deixar um louvor. É você ler a palavra todo dia. Como que você ama a Deus? Como nós, que essa palavra é para mim também, amamos a Deus e não lemos a palavra. Passamos um dia, 2. Na minha época, que namorava o apóstolo, era cartas. Quando recebi uma carta, que ele ainda não gostava muito de escrever, e o telefone, e eu não gostava do telefone lá da minha cidade, porque era um posto telefônico. Aí ligava, aí tinha um menininho lá que corria lá na minha casa, me chamava e eu ia atender esse telefone. Só que era um quartinhozinho, uma cabinezinha pequenininha, e tinha uns bancos assim, ficava aqui tanto de fofoqueiros. E tudo que você falava, ouvia. A hora que você saía de lá, a cidade toda, que era grande, acho que é até hoje, né? 5, 6 mil habitantes, já sabia de tudo, o que tinha acontecido, tudo. Ele às vezes ligava e eu não gostava do telefone, porque todo mundo ficava sabendo. Mas quando eu recebi uma carta, ou quando ele recebia uma carta, eu tenho certeza que lia várias vezes. Hoje vocês é o quê? WhatsApp, né? Nem é e-mail mais, né? Está ficando muito moderno. As coisas, cada dia mais. Mas toda hora vai lá e dá uma lidazinha. Toda hora você lembra e chega, dá aquele frio, aquele sentimento gostoso. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento ao ler a palavra do Senhor. A ler as cartas de Deus para nós. A ler o recado de Deus, o que Deus tem para nós. Nós precisamos amar a palavra. Não tem como você amar a Deus se você não ama a palavra. Não tem como você amar a Deus se você não lê a palavra. Outra coisa, a palavra de Deus é alimento para nós, alimento para nossa alma. Eu tenho certeza que muitos têm dificuldade para jejuar, mas às vezes faz jejum, ou ficar sem comer, sente fraqueza, sente tontura, sente mal. É do mesmo jeito quando nós ficamos sem ler a palavra. Nós paramos de ouvir Deus. Nós ficamos igual aquelas portas, que quando você abre tem umas portas que começam a fazer uns barulhos feios. Aí você vai lá e coloca um pouquinho de óleo, o que acontece? Ela para de fazer. Quando nós ficamos sem ler a palavra, sem ouvir a Deus, sem orar, sem jejuar, nós ficamos assim, chatos, murmurentos. Nós precisamos ler a palavra. Apóstolo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho esse tempo todo. Queridos, quanto mais coisas nós tivermos para fazer, mais nós precisamos ler a palavra, mais nós precisamos amar a Deus. Em Deuteronômio diz, para amar ao Senhor, Deuteronômio 6, 5.
Ele diz que para amar ao Senhor de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. O que é amar com todo o coração? Do coração, queridos, que vem os sentimentos mais íntimos e mais profundos. Olha o que diz em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. A sua vida depende do seu coração. Se seu coração, nós sabemos que se o coração parar de bater agora, o que acontece? Vai para o céu, morre, ou vai para o inferno, morre. Então nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, nós precisamos. Jeremias 29, 11, 13, nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o coração. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Se você quer o melhor de Deus para você, precisa buscar ao Senhor, precisa amar a Deus com todo o seu coração. Reclamar ao Senhor não é fácil, queridos. É uma luta da carne com o Espírito. É uma luta também no mundo espiritual. Os demônios não querem que amamos. Por quê? Porque quando nós estamos frios espiritualmente, quando nós não estamos amando ao Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, quando nós colocamos as outras coisas em primeiro lugar, ou no lugar de Deus, é mais fácil para a gente aceitar as mentiras do diabo. Em João 10, 10 diz que o inimigo veio para nos matar, para roubar e para nos destruir. Então o inimigo não quer que você ame a Deus. O inimigo não quer que você busque a palavra, leia a palavra. Por que ao pegar a palavra ou ao ouvir, que hoje nós temos a possibilidade de ouvir, ou ler no celular, daí a pouco vem o sono. Mas se for ver uma série, se for ver outra coisa, ou se for sair, a gente não tem sono. É batalha espiritual. Mas nós precisamos fazer como Moisés, como Deus aconselhou Moisés. É meditar nessa palavra dia e noite. Diz como? É andando no caminho, é sentando, é nos umbrais da porta, é em todo instante ter a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E ainda diz, é ensinando os filhos. Só assim, querido, que o inimigo não vai conseguir nos destruir. Só assim que nós seremos mais do que vencedores. Precisa ser uma decisão sua. Eu vou amar a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós estamos numa campanha desde quarta, eu e algumas mulheres. Oração, jejum, propósito, clamando ao Senhor para nos ajudar e nos encher do seu amor. Precisa ser, esse amor não vai vir de qualquer maneira, não. E vai esfriando. Quantos de nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, ou quando fizemos um encontro, como que nós ficamos? Apaixonados por Deus. Lia a palavra, saía meditando, cantando o tempo todo.
E aí vem as lutas, vem o inimigo, e aí nós vamos esfriando. Este amor precisa ser renovado todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É você dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu quero te amar mais. Deus, me enche do teu amor. Deus, me ajude. Eu não quero amar outras coisas, mesmo que o prazer da carne. Ou falar para uma mãe: você precisa amar a Deus mais do que você ama seu filho. Mas é a verdade. É a realidade. Para sermos vencedores, nós precisamos amar a Deus. Não há outro caminho. Só se nós quisermos continuar fracassando. Como eu disse, os dias são maus. E a solução para nós é amar a Deus. Não tem outro caminho. É amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Para amar a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos também amá-lo com toda a nossa alma. Você ama a Deus com toda a sua alma? O que é alma? São seus sentimentos, suas emoções e também as suas vontades. Hoje eu não estou disposta a amar a Deus. Nós não falamos isso. Mas quando vem a luta, a primeira coisa que nós fazemos, às vezes, é tipo virar as costas para Deus. É culpar a Deus. Porque não fez, porque não protegeu, porque não fez isso. Isso acontece comigo, queridos. Se não acontece com você, glória a Deus. Mas comigo, eu tenho que guerrear e batalhar. Porque a hora que vem as lutas mesmo, que pega, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Lembrar de Deus. E falar assim: Deus, onde o Senhor estava? Por que o Senhor não me ajudou? Mas é amar a Deus. Quando você está triste, quando você está alegre, quando você está com raiva, quando briga com o marido. Se você conseguir, né? Ou com a mulher. Ou então pede perdão e fala: Deus, é amar a Deus com dor, é amar a Deus na pobreza, é amar a Deus quando você tem dinheiro, é amar a Deus quando você tem os compromissos e cadê o dinheiro? É amar a Deus quando você olha o seu armário, a sua despensa e está acabando. É amar a Deus quando você tem os sonhos e você vai ver os anos passando e você não realizou seu sonho. É amar a Deus quando você vê as pessoas sendo contaminadas pelo Covid, vem aquele medo, aquele terror, aquele desespero na alma. Precisamos buscar a Deus. Olha para vocês verem como os salmistas escrevia e amava a Deus. Em Salmo, tem alguns textos que não é só Davi que escreveu. Eu vou estar dando exemplo como amar ao Senhor. Olha o que diz em Salmo 25:1, diz assim: eu elevo a minha alma ao Senhor e confiarei no meu Deus. Esse foi Davi que escreveu. É você dizer assim: Deus, eu estou com medo, porque alma é sentimento, emoções e também as nossas vontades. Deus, eu não quero. Deus, eu não sei o que fazer. Mas eu elevo o meu sentimento, o meu medo, eu elevo a minha dor, eu elevo a minha tristeza, a minha ferida ao Senhor, e confio no Senhor e não temerei. Elevar a alma ao Senhor é isso, e amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, é você entregar a sua alma, entregar seu sentimento, entregar suas emoções, sabe, entregar a tristeza. O que são emoções? Vou citar algumas: alegria, frustração, medo, tristeza,
angústia. Quando Davi estava dizendo, eleva minha alma a ti, Deus. Ele dizendo, Senhor, eu estou entregando a minha angústia, o meu medo em ti, e eu confio em ti, e não temerei. E o versículo termina dizendo assim, o 2, e o inimigo não vai me humilhar. Então nós precisamos ter essa alma ligada a Deus, entregue no trono do Senhor. Olha outro salmo, Salmo 27, 4. Uma coisa, vamos ler junto? E vamos lá? Uma coisa pedi ao Senhor, e que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amar o Senhor com toda a alma é alegrar, é o que o texto diz, é estar alegre quando vem para a casa do Senhor, é dar o melhor. Quantos vêm para a casa do Senhor só porque é obrigação, senão o apóstolo vai cobrar, senão o líder vai cobrar? Nós precisamos ser como Davi. Falar, eu me alegro. Ai, que joia, que beleza, é ótimo. Hoje é dia de ir na casa do Senhor. Isso é amar ao Senhor com toda a alma. Salmo 122, 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amar ao Senhor com toda a nossa alma é você ter alegria de servir, de estar à casa do Senhor. O outro texto, Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Queridos, olha, a melhor coisa é estar diante do Senhor. Não está falando, esse texto não está falando só da igreja aqui, ou do local, não. É da presença do Senhor. A melhor coisa, isto é, amar ao Senhor com toda a sua alma. Com o que nós vimos, você tem amado ao Senhor com toda a sua alma? Pare um pouquinho e pense. Você tem ensinado, pais, os seus filhos a amar a Deus? Como em Deuteronômio 6 diz que é a nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos. Você tem ensinado? Você tem dado testemunho na sua casa, queridos? Com os funcionários, com as pessoas que te ajudam? Você tem dado testemunho que você ama a Deus na sua empresa, na escola, no seu trabalho? Você tem demonstrado o quanto você ama a Deus para as pessoas que você convive? Olha o que diz em Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Ser filho de Deus, amar ao Senhor com toda a alma, é você viver esse texto, ser guiado pelo Espírito. É fazer como Davi fazia o Salmo 27.
É você dizer, eu não sou guiada pela minha alma, eu não sou guiada pelo meu sentimento, eu não sou guiado pelas minhas emoções, pela minha vontade, eu sou guiada pelo Espírito de Deus. É isso que esse texto está dizendo. É você dizer, eu não sou guiada aquele dia que você levanta com dores, que você levanta triste, amargurado, desanimado. Esse texto tem sido a minha oração todos os dias. Eu dizer, Deus, eu não vou ser guiada, eu elevo a minha alma a Ti, porque eu não quero ser guiada pela minha alma, pelos meus sentimentos, pela minha emoção de medo, de insegurança, de tristeza. Pela minha vontade. Se a gente for olhar a nossa vontade ou a vontade da carne, a gente só fica em casa. Agora mesmo, ou então só curtindo, saindo. Se você fosse olhar a vontade da sua carne, você não estaria aqui nessa noite. Você veio por amar a Deus. Lógico que tem algum momento que a gente não aguenta, viu? Ou tem algum compromisso. Não estou dizendo também que quem não está aqui é porque não fez a vontade de Deus. Mas eu estou dizendo que quando nós amamos a Deus, com nossa alma, com todo o nosso ser, Deus é prioridade na nossa vida. A célula é prioridade na nossa vida. Os cultos na igreja é prioridade na nossa vida. A estar nos pés do Senhor é prioridade em nossa vida. Amar ao Senhor com todas as nossas forças. O que é isso? Muitas vezes nós damos o resto para Deus. Às vezes para uma festa ou para qualquer coisa, nós temos disposição. Mas para estar à casa do Senhor, nós não temos. Para estar na presença do Senhor, nós não temos. A força que temos vem do nosso vigor, aliado ao nosso esforço. Para amar a Deus com todas as nossas forças, será necessário, antes de tudo, que haja completa entrega e doação da nossa vida a Ele. Não tem como você não doá-lo, não tê-lo como Salvador, como Senhor em sua vida. E amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ele não quer sacrifício. Amar a Deus não é sacrificar. Ele deseja ser amado com as suas forças, com o que você pode dar de melhor. É você não estar bem e pedir a Ele, Deus, renova as minhas forças. Como diz Isaías 41:10, Senhor, renova as minhas forças como a águia, que eu vou andar e não vou cansar, vou voar, vou caminhar, vou correr e não vou fadigar, porque o Senhor é a minha força. Quantas vezes ao ir para a célula, ou vir para a igreja, você não tem força? É você clamar ao Senhor. É você dar o seu melhor. Amar ao Senhor também com todas as forças, querido, é servir na casa do Senhor, é servir ao Senhor. Mas não é só servir de ser crente, não, de vir à igreja, não. Servir ao Senhor com toda a nossa força é você cuidar do templo, é você ministrar a dança, é você ministrar louvor, teatro, é você ser um intercessor, é você cuidar do estacionamento. Quantas coisas precisa ser feito na igreja? Todos os nossos atos em servir na igreja, nós estamos amando ao Senhor com nossas forças. Você tem amado ao Senhor com as suas forças, querido? Seus filhos têm amado ao Senhor com as suas forças? Você tem dado o melhor para o Senhor? Você tem cuidado da casa do Senhor como você cuida da sua casa? Você tem cuidado da casa do Senhor com amor ou murmurando?
Amar ao Senhor com as nossas forças também é cuidar da nossa família. Porque a nossa família é a nossa célula principal. E quantos de nós, principalmente as mulheres, que têm várias tarefas, têm cuidado de tudo, mas a hora que chega em casa, ou a casa, os filhos, o esposo, não tem ânimo. Ah, apóstola, mas eu estou tão cansada, eu tenho que trabalhar. Querido, mas a sua prioridade está errada. Se você amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, você vai cuidar bem da sua casa. A sua casa é sua célula principal. É o melhor bem que você tem. Se você morrer, querido, você vai deixar a sua família como, querida? Se o Senhor te levar para o céu, como está ficando a sua família? Seus filhos não querem roupa de marca, não querem brinquedos, não querem coisas caras, não, eles não querem só isso, não. Eles querem um tempo com você. Precisamos abrir os olhos, porque a intenção do inimigo, querido, é roubar esse amor nosso a Deus, é roubar a nossos filhos, é roubar o nosso maior bem, que é a nossa família. Pais, vocês precisam ter tempo com a sua família. A importância de sentar à mesa com a sua família, mas não é sentar com o celular na mão, não. É sentar à mesa, é agradecer a Deus pelo alimento, é estar ali. Querida, esforce, peça ao Senhor sabedoria, para que seu esposo consiga, se não consegue estar no almoço, toda a família sentada à mesa, tenta no jantar, tenta no lanche, tenta no café da manhã, ou nem que seja no domingo pela manhã, que nós não temos escola bíblica, por um dos motivos é esse, para que fosse um tempo em família, mas não é em família na frente da televisão, ou com celular, não. Às vezes é jogando um joguinho, é conversando. Nós precisamos restaurar esse amor a Deus, amor à nossa família, esse tempo precioso, porque o diabo está roubando os nossos filhos, o diabo está roubando os nossos jovens, líderes, homens, mulheres, servas do Senhor. Nós temos muitos jovens que só eles que servem ao Senhor em casa. Nós precisamos ajudar esses jovens. Isso é você amar a Deus com todas as suas forças. É mesmo você estar cansado, mas dizer assim: o meu Deus deseja que eu cuide da minha família. Eu estou amando a Deus ao cuidar da minha família. Eu estou amando a Deus com as minhas forças ao cuidar de almas. Quantas crianças, quantos jovens, queridos, estão envolvidos no tráfico? Talvez não é a sua realidade, mas decida fazer um passeio por alguns bairros de Eunápolis. Você nem precisa sair daqui. Sai na rua para vocês verem quantos moradores de rua estão. Quantas crianças precisando. Precisamos despertar. Falamos que somos filhos de Deus, mas nós somos egoístas. Essa palavra é para mim também. Porque nós estamos falando que somos filhos de Deus, que vamos para o céu, mas pessoas do nosso lado, jovens, crianças, principalmente crianças indefesas,
Que muitas entram para o crime, porque não tem outra opção. E nós estamos no nosso mundinho, na nossa casa, e aí falamos que amamos a Deus. Isso não é amor de Deus, queridos. E precisamos nos despertar. Porque quando chegarmos ao céu, Deus vai pedir conta. Deus vai nos pedir a conta. Cadê, filhos? Ele nos deu o talento. Cadê? Quantos lá do seu vizinho você conviveu? Você está aqui, agora ele está lá no inferno. Você já imaginou se Deus te fazer isso? Se Deus for te perguntar isso? Se Deus for nos perguntar? Então amar a Deus não é só aceitá-lo como Salvador e viver a nossa vidinha mais ou menos, não. Amar a Deus é amar mais até do que a vontade de dormir. É você acordar de madrugada. E como eu estou dizendo, abrem os olhos. Os dias são maus. Se não firmarmos no amor do Senhor, se não buscar, não amar ao Senhor Deus, a palavra dele diz que nos dias maus vão se perder. Então nós precisamos decidir amar ao Senhor. Às vezes até falar para Ele: Deus, eu não sei o que eu faço para amar ao Senhor. Ou me mostre. Há também espírito de engano que vem nos enganar achando que nós estamos amando ao Senhor. Mas não é isso. É você pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, me mostre, me revele, me dá discernimento aonde eu não tenho amado. Eu quero te amar mais, Deus. Eu preciso do teu amor. Queridos, sabe por quê? Isso é uma palavra dura até para mim e para você. Mas sabe por quê? Que muitas pessoas, amigas, pessoas próximas, ou às vezes até os nossos filhos, têm se entregado a outra pessoa, porque não tem o amor de Deus. Ela está buscando o amor de Deus. O maior desejo do ser humano é se sentir amado, é se sentir seguro. E você não vai conseguir, queridos. Nós não vamos conseguir no braço de ninguém. Nós não vamos conseguir tendo bens financeiros, temos coisas financeiras. Nós não vamos conseguir com o nosso esposo ou com o cônjuge, não vai conseguir nos pais, não vai conseguir em ninguém. Nós só conseguimos preencher esse vazio da nossa alma em Deus. Se nós não decidirmos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e força, nós vamos sempre estar quebrando a cara. Essa palavra é para mim, eu tenho meditado sobre o amor de Deus há mais de um mês. E é isso que o Espírito Santo tem ministrado para mim a cada dia. Se você não decidir, as coisas vão erradas para você, porque Deus não está sendo a sua prioridade. As coisas estão difíceis para você, porque você não tem amado. É Deus falando comigo. Você tem amado outras coisas, tem colocado outras coisas em primeiro lugar. É um convite do Senhor. Precisamos nos despertar, precisamos amar a Deus acima, além de todas as coisas. E fazendo isso, nós vamos amar muito mais o nosso cônjuge. Amando a Deus, em primeiro lugar, nós vamos amar muito mais os nossos filhos. A igreja foi arrebatada? Amando a Deus, nós vamos conseguir fazer muito mais coisas, nós vamos prosperar. Se amarmos a Deus, em primeiro lugar, as demais coisas, todas as coisas serão
acrescentados. O quanto você tem amado a Deus? Para amar a Deus, nós precisamos aceitá-lo em primeiro lugar, em aceitá-lo como nosso Salvador. Pastor Tiago, amar a Deus em primeiro lugar, nós precisamos tê-lo como nosso único Deus. E para conseguir amar a Deus, nós temos um ajudador. O último texto, meninos. João 14, 26. Vamos ler esse texto? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Quem é que vai nos ensinar? O Espírito Santo de Deus. Essa palavra foi quando Jesus estava subindo ao céu. E os discípulos ficaram desesperados. O que eu vou fazer agora? E Jesus deu essa palavra. O meu Pai, Deus, lhe enviará. Algumas versões diz um ajudador. Eu gosto mais dessa palavra. Um auxiliador, tem outras versões que diz. Lhe dará um auxiliador. O Espírito Santo, a quem o Pai, a quem Deus enviará em meu nome. Esse ensinará todas as coisas e te fará lembrar de tudo que você sentiu. O Espírito Santo, querido, te ajudará a amar ao Senhor. O Espírito Santo nos ajudará a amar ao Senhor. Decida, fale com o Senhor, anote essas promessas, comece a orar a palavra e comece a dizer: Espírito Santo de Deus, meu ajudador, meu auxiliador, me ajude a amar a Deus, me ajude a amar a minha família, me ajude a amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. É você clamar dia e noite. O Espírito Santo está para nos ajudar. Quando nós clamamos ao Espírito Santo, querido, é você ter ao lado dele. Vem cá, Amanda. Precisamos estar o tempo todo assim com o Espírito Santo, ó. Aonde você for, o ajudando. Se você tropeçar, o Espírito Santo te segura. Se você abaixar, o Espírito Santo abaixa com você. Aonde você for, você não sabe fazer as coisas na sua empresa, aonde você estiver trabalhando ou o que for, você não sabe, é você pedir: Espírito Santo de Deus, me ajude. É em tudo, querido. É você fazer, querida, seu alimento, seu almoço. E tem dia que a gente não está com vontade, não tem criatividade, ou não somos boas cozinheiras. Você dizer assim: Deus, Espírito Santo de Deus, me ajude aqui, me dê criatividade. Vem fazer esse almoço aqui. Eu quero fazer algo bom para minha família. E você faz um arroz, um feijão e um ovo frito, e a família ainda elogia. Querido, homem, esposo, peça ajuda ao Espírito Santo. Deixa esse texto para mim, por favor. Peça ajuda ao Espírito Santo para você amar a sua esposa, para você dedicar amor à sua esposa. Esposa, peça ajuda ao Espírito Santo. E dá promessa. É promessa para nós hoje.
É você dizer: Espírito Santo, me ajude a amar o meu esposo. Espírito Santo, me ajude a ter força, a ter coragem, a ter vontade de cuidar dos meus filhos. Em Deuteronômio 6 diz que é para quê? Para falar, ensinar a palavra aos nossos filhos. Filhos naturais e filhos espirituais. É você clamar o tempo todo: Espírito de Deus, me ajude. Você não está só, querido. Você não está só. Nós temos o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Precisamos pedir ajuda. Precisamos viver essa vida íntima com Deus, com o Espírito de Deus. Feche seus olhos agora. Você quer amar mais a Deus? Você deseja amar ao Senhor? Ou você já está satisfeito com esse amorzinho que você tem demonstrado para Deus? Nós vimos na palavra: se queremos prosperar, se queremos ser mais do que vencedores, como diz Romanos 8, nós precisamos amar a Deus. Se queremos vencer esses dias maus, nós precisamos amar a Deus. Fecha seus olhos e começa a pedir. Se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, agora faça com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Peça agora. Fale para Deus: Deus, me envia, me ensina, me enche. Eu quero ser cheia do teu amor. Eu quero ser uma filha que te ame, um filho que te ama, que tenha liberdade contigo. Eu quero ter uma vida melhor. Fala: Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, me ajudar. Eu não tenho conseguido. Às vezes as minhas lutas têm sido maior do que o meu amor por Deus. Às vezes as minhas lutas, as minhas fraquezas. Peça ao Senhor, querido. Vai colocando diante do Senhor, querido. Como está a sua família? Sua família ama o Senhor? Você está satisfeito, Pai, como seus filhos têm amado a Deus? E por que você não tem feito nada? É hora de arrependimento, querido. É hora de clamar a Deus, porque senão o dia mau pode bater na sua porta e você não saber o que fazer. A única coisa que nos traz alegria, que nos dá força para viver, é Deus, é o amor de Deus. Fale para Deus: Deus, eu quero experimentar, eu quero viver uma outra vida, essa vida que a apóstola falou, ou essa vida que a Bíblia diz. Fale para Deus: Deus, eu quero ter novas experiências contigo, Pai.